Notícias na comunidade, com Leandro Thompson. Fala pessoal, tudo bem? Sou eu, Leandro Thompson, chegando aqui no nosso quadro Notícias na Comunidade. Vamos falar um pouquinho de notícias aqui dos nossos vizinhos, mais especificamente da Venezuela. Porque o bicho tá pegando lá, hein, gente? Olha só, a Justiça da Venezuela, aliada ao Maduro, emitiu um mandato de prisão contra Edmundo González, que foi o candidato à oposição nas eleições de julho. Qual foi o crime que o Edmundo fez, pessoal? Olha só, segundo a acusação governamental, foi expor as cópias das atas das urnas que comprovariam a vitória de González sobre Maduro, mais ou menos com 67% dos votos. A ONU apontou segurança nas atas divulgadas pela oposição, dizendo que essas atas aí estariam falando a verdade, talvez, né? O governo diz que não, são mentirosas. Mais cedo, o Ministério Público, também aparelhado ao governo Maduro, havia feito um pedido de prisão a González, pelo fato dele ter denunciado fraude nas eleições. O curioso é que até o momento, Maduro não tornou pública as atas eleitorais oficiais, conforme pedido pela comunidade internacional e também pela oposição. O pedido de prisão contra Edmundo González acontece no mesmo dia em que os Estados Unidos apreenderam um avião venezuelano, do governo venezuelano, na República Dominicana. Então, será que tem a ver com isso? Eu acredito que seja realmente uma perseguição aí do governo Maduro à oposição, que se diz vitoriosa nesse caso. Mas vamos esperar aí o decorrer dos fatos e a qualquer momento eu volto falando aqui dessa notícia aí do mandato de prisão contra Edmundo González, o principal rival aí de Nicolás Maduro na Venezuela. Vamos falar agora um pouquinho da nossa realidade aqui no Brasil? Olha só, conviver todos os dias com facções criminosas ou milicianos no próprio bairro é uma realidade para cerca de 23 milhões de brasileiros. Ou seja, a cada 100 pessoas no nosso país, 14 delas moram em áreas controladas pelo crime, inclusive no fornecimento de internet e TV. Só no Rio de Janeiro, o controle de territórios por grupos armados aumentou mais de 100% nos últimos 100 anos. No país inteiro, são pelo menos 88 facções criminosas em atuação. O problema é mais grave nas periferias, já que em bairros mais ricos é comum a contratação de segurança privada. É o que acontece em quase 29 milhões de lares brasileiros. No fim do dia, mesmo com mais de 1.500 instituições de segurança pública, o Brasil falhou em conter as gangues que chegam a movimentar o equivalente a 3% do PIB do Brasil somente com o tráfico de drogas. Mesmo quem não mora nas regiões com a presença direta de bandidos no dia a dia, tem grandes chances aí de não se sentir seguro aqui no nosso país. Isso porque, entre todo mundo, o nosso país é o mais insatisfeito com a segurança pessoal. Enquanto a média global de sensação de proteção é de 73%, aqui no Brasil essa média atinge a 53%. Não à toa, o crime e a violência são as maiores preocupações atuais aí da população brasileira. Vamos falar agora um pouquinho de futebol? Depois de um final de semana aí agitado, e com vitórias aí para Fluminense, Vasco, Botafogo e uma derrota para o Flamengo, teremos aí as ações voltadas para a Copa do Brasil, pelo menos para a dupla Vasco e Flamengo, porque amanhã teremos o Vasco indo lá na casa do Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, 9 horas da noite. Lembrando que no primeiro jogo o Vasco venceu por 2-1. Então uma vitória simples do Vasco da Gama na casa do Atlético Paranaense, ou até mesmo um empate, teremos aí a classificação do time Cruz Maltino. E na quinta-feira teremos o Flamengo recebendo o Bahia, 9h45 da noite, pela Copa do Brasil também. O Flamengo venceu um pouquinho mais magro, venceu por 1-0 o Bahia no primeiro jogo e agora está buscando aí uma vitória simples para se classificar em cima do Bahia também para as semifinais da Copa do Brasil. E Botafogo e Fluminense só vão jogar pelo Campeonato Brasileiro no final de semana. Então tem um tempinho aí bom para ir treinando, se recuperando, para fazer um bom jogo, tanto para o Botafogo quanto um bom jogo para o Fluminense. O Botafogo vai jogar no sábado contra o Corinthians, 9 horas da noite. O Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro. E já o Fluminense,
Ele vai lá na Casa do Juventude, lá em Caxias do Sul, no domingo, às 4 horas da tarde, para se afastar cada vez mais do Z4. Vamos agora de notícias aqui da nossa área. No último domingo agora, dia 1º de setembro, a concessionária de transporte público aqui de Nova Friburgo, a FAOL, a nova FAOL, recebeu 10 novos ônibus que serão integrados às linhas da cidade nos próximos dias. Esses novos veículos aí, eles possuem chassi Mercedes-Benz, carroceria Caio, são aquelas marcas bem clássicas e fortes aí de ônibus. E são equipados também com tecnologia moderna, hein? Por exemplo, eles estão aí com um equipamento ali no motor que reduz a emissão de poluentes. Isso é muito interessante, principalmente para a nossa cidade, porque quando a gente pensa em ônibus velho, já imagina logo aquela fumaça sendo solta aí pelo ar, Então, redução de poluentes, esses novos ônibus possuem, e também eles contam com elevadores de acessibilidade para as pessoas com mobilidade reduzida, entradas de USB para carregar o celular, carregar o tablet, quando a gente sai correndo, às vezes, para o trabalho, esquece de carregar, mas se tiver com cabo ali na bolsa, ou na mochila, tem como botar uma carguinha, ventiladores internos e câmeras de segurança, proporcionando aí um conforto e uma segurança maior aos passageiros, que merecem, pelo amor de Deus, todo dia de trabalhar, pegar um ônibus e voltar, e o ônibus com qualidade ruim, não é legal. Então, pelo menos esses 10 novos ônibus aí vão dar uma boa melhorada no nosso dia a dia. E quais são as linhas, que serão aí atribuídos a esses ônibus? Sítio São Luís, Granja Spinelli, Jardim dos Reis, Alto do Floresta, Fazenda da Laje, Belmonte Furnas, Maria Tereza, Então, uma rota bacana aí que esses ônibus aí vão abarcar. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui e amanhã eu estou de volta no nosso quadro Notícias na Comunidade. Um forte abraço. Notícias na Comunidade com Leandro Thompson.